Começamos o mês de outubro. Com esse mês chega o quê? Mais boleto? Sim, todo mês tem boleto. Mas esse é o mês do horror. Daí você deve estar se perguntando, Lorelai, esse é o mês do horror? Por que você está tão linda? Não consigo evitar. Basicamente é isso. E hoje eu resolvi fazer um vídeo analisando. Todo youtuber atualmente faz algum vídeo analisando. E eu resolvi analisar algo muito peculiar. Algo que tem tudo a ver com o Halloween. Resolvi analisar os nossos medos cotidianos, olha só. Estava eu no Twitter bem garota, bem bonitinha, até que eu vejo a seguinte publicação. Cite aqui um medo aleatório. E um monte de gente começou a falar de medos aleatórios. Não esses medos tipo, tenho medo de fantasma, medo de palhaço, OVNI, medo de ver uma assombração que parece o Michael Jackson depois da terceira encarnação, não. Medos cotidianos, medos de coisas possíveis. Eu comecei a ver dezenas e dezenas de pessoas falando de medos que eu me identifiquei muito. E eu tenho certeza absoluta que vocês também têm esses mesmos medos que eu vou falar aqui hoje. Este vídeo pode te deixar deprimido e com medo de fatos cotidianos da vida. A Beatriz falou que tem um medo que alguém empurre ela da plataforma do metrô toda vez que ela chega ali perto. Esse é o medo mais comum e possível do mundo. Não tem uma vez que eu não chegue ali no metrô, não que eu use, mas toda vez que eu chego ali na plataforma do metrô, eu fico ali assim, ó, fingindo que tá tudo normal, fingindo que eu tô me sentindo ali segura, que eu tô acostumada, que eu sou ali paulistana, paulistense, não sei. Mas por dentro eu tô, pelo amor de Deus, ninguém esbarra em mim pra eu não cair aqui na frente do metrô, ele passar por cima de mim, meu corpo ficar irreconhecível. Pisar em um bueiro, ele abrir e eu cair dentro. Isso não é um medo surreal. Isso é um medo que pode acontecer. A gente vê vídeo disso acontecendo na vida real. Eu tento evitar ao máximo pisar em cima de bueiro, gente, porque é perigoso de verdade. Nossa mãe coloca esse medo na nossa cabeça. Será que esse é um medo de terceiro mundo? Eu tenho certeza que lá na Europa ninguém tem medo de pisar em bueiro. Olha só, PC Esqueira também compartilhou isso daqui. Beijo, PC. Tenho medo que meus amigos me odeiem secretamente. Eu tenho muito medo. Não exatamente que meus amigos, mas que as pessoas se reúnam pra falar mal de mim. E eu sei que isso acontece. E não é um medo tipo, não vou saber lidar. Porque eu acho que é super normal a gente criticar outras pessoas sem elas estarem ali por perto. Mas eu pensar nisso me causa um incômodo muito grande na vida real. Medo que as pessoas tenham um grupo de zap pra falar mal de mim. Se alguém tiver esse grupo e as pessoas estão lá falando mal de mim, gente, me conta. Eu juro que eu não vou brigar com vocês. Não vou ficar chateada. Eu acho que eu preciso desse feedback que vocês estão dando. Mas que isso é um medo real e é um medo da modernidade, né? Sei lá, 6 anos atrás ninguém tinha esse medo porque não existia essa nova forma de terror online que é grupo de WhatsApp. Tenho medo de gente com maquiagem pesada. Ô, minha filha! Eu sei que muita gente tem medo de drag queen. Não tenham medo de drag queen. Ou talvez tenham, não sei. Tenham medo de mim, mas só tenham medo que eu roube o marido de vocês. Acho que esse é o maior medo que vocês deviam ter de mim. Tenho medo de lugares altos, porque tenho medo de me bater um momento de loucura e eu me jogar. Vocês sabem que eu moro no 20º milésimo andar do meu prédio. Eu sempre mostro nos meus stories. E não teve uma vez que eu não chegasse ali na sacada e não pensasse, imagina que louco eu me jogar aqui. Ou pior, às vezes vocês estão ali na sacada ou num lugar alto e com o celular na mão ou com qualquer coisa por perto, vocês pensam, e se eu jogasse isso daqui com muita força? E parece que vem uma vontade que você praticamente vai fazer aquele ato insano, pode acabar com a sua vida, com a sua carreira, com a sua cara. Esse medo é um medo absurdo, porém real e faz sentido. Esse menino daqui usou um monte de palavras de baixo escalão, porém terei que repeti-las aqui porque eu tenho esse medo também. Olha só, eu tenho todos esses medos até agora, gente. Será que eu sou uma bicha muito medrosa? Acho que em vez de gravar isso daqui, eu devia estar falando sobre essas coisas com a minha psicóloga. Tenho medo que quando eu tô fazendo o número 2, vira uma cobra ou um rato pela privada e morder o meu furico. Cara, eu não tinha esse medo, mas eu adquiri esse medo depois de eu ver vídeos no Tumblr de pessoas que estavam filmando a privada e saíam bichos de lá de dentro. Pode acontecer, principalmente rato, gente. Eu tô falando isso, já tá me dando uma agonia. Rato sai de dentro do esgoto, eles nadam, tá bom? Da próxima vez que você for no banheiro, você vai ficar com isso na sua cabeça. Eu plantei esse medo em você, se é que você já não tinha, né? Tenho medo de estar tomando banho sozinha em casa e do nada alguém invadir e me fazer refém pelada. Amiga, isso daí não é nem medo, seria um azar muito grande, né? Não sei se é azar pra você ou pra pessoa que invadir sua casa e estiver pelada. Mas isso eu não tenho esse medo das pessoas me verem pelado, sabia? Não que eu queira que as pessoas me vejam, mas é uma coisa que nunca passa pela minha cabeça. Eu sei que muita gente sonha, né? Tem pesadelos
pesadelos de que tá em algum lugar pelado, todo mundo vê e tal. Nunca sonhei que eu estava pelado em público. Isso é um bom sinal, né? Porque diz que sonhar que você tá pelado em público quer dizer alguma coisa meio ruim sobre a sua personalidade. Não sei. Freud teria que me explicar isso. Você pode estar escondendo alguma coisa e tem medo de que os outros possam descobrir. Tenho medo de esquecer tudo que aprendi na faculdade na hora de exercer a profissão. Posso dizer que pelo menos se você estiver fazendo publicidade, você vai esquecer completamente tudo que você aprendeu. Porém, as coisas não são esquecidas, elas ficam no seu subconsciente. Daí ao longo dos anos, quando eu fui trabalhando nessa profissão, eu fui vendo que eu sabia coisas que eu não lembrava que eu sabia. E talvez na maioria das profissões seja assim. Você se lembre à medida que você vai precisando daquele conteúdo, sabe? Aquelas coisas de matemática que você acha que você nunca vai usar, mas chega um dia que você precisa usar, daí você vai ver que você lembra. Não, né? Matemática a gente acaba não lembrando, mas... A questão é, não fique com medo disso, amiga. Esqueceu também. Sabe qual que é a diferença? Na vida real, você pode consultar livros, você pode consultar qualquer outro profissional. É diferente de prova de faculdade que você tem que saber tudo ali sozinho. Não, na vida real, você não precisa saber das coisas sozinho, sabe? Não tenha esse medo, amiga, pelo amor de Deus. Eu tenho medo de fazer xixi no banheiro do avião, começar uma turbulência, eu cair e bater a cabeça no vaso e morrer. Minha filha. Amiga, esse é um medo complexo, hein? Primeiro, rica, né? Tá no avião, tem medo de morrer no avião. Coisa de gente rica. Pobre não tem esse medo de morrer no avião. Pobre tem medo de morrer, sei lá, num tiroteio ali no bairro, tá? Se você vai morrer no avião, já quer dizer que você é melhor do que a maioria. Acho que meu medo, se eu tivesse no banheiro e acontecesse uma turbulência, era a água começar a espirrar pra todo lado e voar mijo e voar tudo, e seria horrível. Eu tenho esse medo de escorregar no banheiro, sim, mas é no banheiro de casa, não no banheiro de avião. Tenho muito medo de escorregar, bater a cabeça e não conseguir nunca mais andar, sabe? Esse tipo de coisa passa pela minha cabeça. Eu tenho medo de ventiladores de teto, de locais que estou se soltarem enquanto funcionam e descem me decepando a cabeça. Esse é o típico medo que é um roteiro pronto pra aquele filme Premonição, onde acontece um monte de coisa nada a ver que leva até um assassinato muito improvável. Mas parece que isso acontece. As pessoas responderam um tweet dessa menina falando que caiu já ventilador na cabeça do irmãozinho e sei lá o que. Isso daqui não é um medo, querido. Isso daqui é um pânico. Medo de colocar meu sapato e ter uma barata dentro. Mais do que barata, ter uma aranha. Horrível. Sabe outro medo que eu tenho? Uma vizinha minha, enquanto ela dormia, uma barata entrou dentro do ouvido dela e ela precisou operar pra tirar esse bicho de lá de dentro. Desde então, eu tenho um medo real que baratas entrem dentro do meu ouvido e não consigam mais sair. Gente. Tenho medo de dormir pelado em hotel, acontecer uma emergência qualquer e eu ficar pelado na rua. Mas alguém tem medo de ficar pelado. Acho que se a gente vê alguém pelado na rua, a gente pensa duas coisas. Ou que essa pessoa tava traindo a outra e foi pega no flagra, ou que essa pessoa precisa de ajuda. Então acho que todo mundo ia ajudar, não sei. Não é um medo que eu tenha. Tenho medo de ser enterrada viva. Todos temos. Todos temos esse medo. Tenho medo de morrer no vaso, outra fixação das pessoas. Ficar pelado e vaso sanitário. Eu tenho pena das pessoas que têm esses medos, gente. Você tem esse medo? Pelo amor de Deus. Morro de medo de sair de casa e ser sequestrada. Eu tenho muito medo de desaparecer e ninguém conseguir me achar antes que eu morra. Isso me lembra outro medo que eu tenho, algo que sempre que eu vejo me dá muito medo. Eu tenho medo de ver cartaz de pessoas desaparecidas. É uma coisa que me dá muito medo. Eu olho, me vem uma sensação de desamparo, de desespero, uma sensação de filme de terror acontecendo na vida real. O pânico de você imaginar que você não sabe o que aconteceu com os outros, ou de imaginar a pessoa que desapareceu mesmo, que ela tenha sido sequestrada, ou que ela tenha sido morta, ou que ela tenha simplesmente esquecido como se volta pra casa, é muito aterrorizante. É uma coisa que acontece na vida real e que é pior do que qualquer filme de terror. Medo de uma unha voar no meu olho enquanto eu estiver cortando e ficar cega. Esse medo daqui é um medo que eu achava que não existia em ninguém, só em mim. Do jeito que você acha tão especial, né? Nem nos medos a gente consegue ser criativa. Começar a soluçar e nunca mais parar.
Esses dias eu tive soluço durante a noite, logo quando eu me deitei pra dormir. E eu pensei, imagina se não para mais. E eu entrei nessa brisa. Eu fiquei pensando, imagina como é que eu vou gravar meus vídeos. Como é que eu vou dar uma palestra. Como que eu vou dar um beijo na boca estando soluçando sem parar. Porque tem pessoas que têm crise de soluço que não para nunca. Tem isso, eu já vi no Discovery. Tenho medo de acontecer um acidente comigo na rua. E eu tô com uma calcinha horrorosa e todo mundo ver. Gente, isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça até que a minha amiga Gilcele me falou isso. Ela provavelmente não lembra, mas me traumatizou de uma tal forma que desde então eu penso muito a respeito das cuequinhas que eu uso. E se eu sofrer um acidente, se precisarem me levar pro pronto-socorro e verem a minha roupa de baixo, vão falar, nossa, a girl tá desconfigurada, mas essa cueca é um bafo. Tenho medo de morrer de Alzheimer, viver uma vida toda e morrer esquecendo do que fiz e de quem amei. Uou, esse é um nível de medo assustador. Imagina só se você não tem família e você tem Alzheimer. O que acontece? Você vira morador de rua, será? Eu não quero pensar nisso. Na verdade, eu não quero pensar em nada disso que eu falei até agora, né? Eu não quis te assustar com esse vídeo, mas talvez eu tenha te assustado porque eu mesma fiquei assustada com algumas das coisas que eu disse. Porque descobri que eu tinha medos que nem eu mesma sabia. Com o que vocês se identificaram? Tenho certeza que você se identificou com muito mais coisas do que você imaginava no começo do vídeo, né? Querida Lorelai Fox é assim, ó. Eu sei o que vocês vivem. Então, se você se identificou com algum desses medos, já dê seu like nesse vídeo, me siga nas minhas redes sociais. Me siga lá no Twitter pra você ver esse monte de besteira que a gente fala por lá. Se inscreva no canal se você não é inscrito, senão eu vou aí puxar seu pé nesse mês de outubro, porque eu sou meio bruxa assim. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.